Muita gente ficou surpresa com o fim do Daft Punk. Eu nem tanto. E eu vou contar para vocês nesse vídeo o que é que eu acho desse final e a minha opinião a respeito desse duo francês, um dos grandes nomes da música eletrônica. Presta atenção. Se você está buscando um in-ear com um som perfeito, com os baixos incríveis, eu vou te falar, esse que eu estou usando, o modelo da Edifier, o TWS. Sabe por que estou te recomendando esse que eu uso? Por quê? Porque ele tem 32 horas de bateria, ele tem noise cancelling e ainda ele é resistente à água. Então, cara, o que você está esperando? Vai lá. Clicando no link aqui embaixo, você vai ter um grande desconto. Mas se você colocar Registradio Indica, você vai ter o melhor desconto da internet. É com você agora. Meu amigo e minha amiga, todo mundo foi pego de surpresa com o fim do Daft Punk, né? Aquele duo francês de música eletrônica, um dos grandes nomes da música eletrônica em todos os tempos. E antes de eu falar a respeito disso, você vai fazer a sua inscrição no canal, vai visitar a nossa loja, que você sabe que tem uns produtos bem legais. Eu particularmente não fiquei tão surpreso assim. E eu vou contar para vocês depois por quê. Mas realmente o final do duo pegou todo mundo de surpresa, inclusive os fãs. E eles resolveram comunicar esse final, cara, de uma maneira surpreendente e muito bonita, né? Eles fizeram um vídeo, tem mais ou menos uns 8 minutos, e chama-se Epilogue. E algumas das cenas desse vídeo já tinham sido mostradas num longa-metragem de 2006 chamado Electroma, incluindo aquela cena em que um dos robôs explode, né? Você já deve ter visto esse vídeo por aí. Se não, você procura, né? Você vai encontrar. É um vídeo muito legal, assim, de uma sensibilidade bacana. E aí você sabe muito bem que o duo, ele era um duo francês, formado pelo Guy-Manuel de Homem Cristo e o Thomas Bangalter. Eu particularmente, eu lamento o fim do duo, porque os caras fizeram com que eu gosto de música eletrônica, só que eu gosto de coisas bem mais pesadas, mas só que eles fizeram com que eu gostasse de um tipo de som com elementos de coisas que eu nunca curti, sabe? Tipo acid house, eletro e o próprio techno. Nunca curti essas coisas. Mas eles misturavam as composições do Daft Punk. Eles incluíam esses elementos, cara, e eles tinham também uma influência muito bem disfarçada de disco music, de funk dos anos 70, de hip hop, tudo muito bem diluído. Então, assim, as composições, elas traziam esses elementos e eu acabei gostando do som dos caras. Por exemplo, para quem como eu, que sempre gostou do tipo de sonoridade, vou citar aqui do Screamadelica, do Primal Scream, que é um disco espetacular e que trouxe uma nova abordagem do que poderia ser a dance music, cara. Assim, o som do Daft Punk para mim bateu bem legal. Eu não sei se você sabe, mas os dois, cara, eles tinham sido colegas de escola nos anos 80, né? E quando eu falo colegas de escola, é escola mesmo, não era faculdade, escola. Eles eram colegas de escola. E aí eles resolveram fazer música juntos, assim, nos primeiros anos da década de 90. A princípio com uma banda de rock tradicional que chamava Darling. Que inclusive essa banda chegou a fazer parte do selo daquela banda que é bem legal também, chamada Stereolab, que o selo chamado Duophonic. E inclusive eles abriram alguns shows do Stereolab, né? Mas logo eles desencanaram e eles começaram a experimentar fazer som com teclado e bateria eletrônica. E aí é curioso que eles tiraram o nome, cara, de uma crítica muito negativa que o Darling tinha recebido, né, num jornal local. E aí o que acontece? Eles começaram a mexer com música eletrônica
E por incrível que pareça, cara, eles participaram de uma rave na Euro Disney. Cara, você consegue imaginar uma rave na Euro Disney? Pois é, em 93. E aí eles lançaram um compacto que tinha uma música chamada The New Wave, em 1994. E aí, 3 anos depois, eles soltaram o álbum de estreia, que era o Homework, que inclusive estourou na Europa, com o sucesso de uma música chamada Around the World e uma instrumental chamada Da Funk. É um disco bem legal, assim. E esse disco já me chamou a atenção logo de cara, por conta daquela mistura daqueles elementos que eu falei para vocês agora há pouco. Só que aqui no Brasil e nos Estados Unidos, além da Europa, o sucesso mesmo veio com o segundo álbum, com o Discovery, de 2001. Principalmente por causa da música e do clipe One More Time, né? Que tinha aquela coisa de anime, de mangá, aquela coisa, né? Toda aquela estética, né? E embora esse disco tenha algumas outras faixas também que estouraram. Tinha uma chamada Harder, Better, Faster, Stronger e tinha Face to Face, né? Que se tornaram bastante conhecidas mundialmente. Mas foi o clipe de One More Time que realmente estourou. Fez a banda realmente estourar. E aí, nessa época, eles já tinham aqueles figurinos de robôs, né? Com aqueles capacetes meio estilosos, né? Que foram, inclusive, se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Até o final. E essa estética, cara, tinha muito a ver, cara, com aquela coisa, com aquela pegada... Como é que eu vou definir? Retrofuturista, vamos dizer assim, do som dos caras. Inclusive, antes, eles eram bem bagaceiros com essa coisa de imagem, assim. Tinha entrevistas que os caras apareciam com umas sacolas pretas na cabeça, com umas máscaras de Halloween, um negócio bem bagaceiro. E aí, cara, foi a partir desse estouro, vamos dizer assim, que veio um outro grande mérito do Daft Punk, cara, que eles deram o pontapé inicial para se fazer shows de música eletrônica, cara, com umas mega produções assim absurdas. E isso passou a acontecer, cara, quando eles fizeram a turnê do terceiro álbum, chamado Human After All, que eles soltaram em 2007, cara. E ali, ao vivo, eles mostraram um conceito de integração entre luzes e som, que era um negócio assim absolutamente estonteante, cara. Eles usavam eles tocavam dentro de uma espécie de pirâmide, sabe? Usando uma pirâmide com estrutura. E assim, é um negócio impressionante. E foi exatamente o sucesso desse disco e essa turnê, cara, que acabaram abrindo o mercado americano, o sonhado mercado americano, sonhado para todo mundo que é artista. Tanto que, inclusive, cara, por conta desse sucesso deles, eles entraram no mercado americano, eles foram contratados, inclusive, pela Disney para fazer a trilha da refilmagem do Tron. Aquele filme que depois, a refilmagem se chama Tron Legacy. Inclusive, eles fazem até uma ponta no filme. O filme é meio fraco, mas é divertido. Em 2013, eles soltaram o último álbum de estúdio deles, que é o meu favorito, que é o Random Access Memories, né? Que é um disco menos eletrônico e mais orgânico, vamos dizer assim. É um disco muito influenciado pela disco music americana dos anos 70 e dos anos 80. E o disco tem uma lista de convidados que tem muito a ver com aquela sonoridade. Por exemplo, o Nile Rodgers junto com o Pharrell Williams. Nile Rodgers, você sabe, era o guitarrista do Chic, né? E o Pharrell Williams já era um astro estabelecido, que era daquele grupo Nerd. Um dos convidados também foi aquele famosíssimo produtor Giorgio Moroder, que foi o cara que meio que inventou a coisa da disco music com a Donna Summer, lembra? Cara, fundamental. E tem também o Julian Casablancas, né, o vocalista do Strokes. E esse disco, cara, arrebentou ainda mais em termos de sucesso naquele concorridíssimo mercado americano. Tanto que, inclusive puxado por uma canção espetacular que é a Get Lucky, né?
não foi à toa, depois ó, a banda ganhou Grammy como melhor álbum, aquele papo todo. Agora, por que eu não fiquei muito surpreso com o final dos caras? Porque de lá pra cá, mesmo antes da pandemia, o Daft Punk deu uma sumida. Eles apareceram fazendo uma participação num disco do The Weeknd, chamado Starboy. Aliás, The Weeknd é um cara sensacional, faz um trabalho muito legal. Esse disco Starboy é muito bom. Eu vou até depois fazer um vídeo. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito do The Weeknd, para falar que realmente o trabalho do cara é diferenciado. E aí o Daft Punk participou de umas duas faixas desse disco. E aí teve a notícia de que eles iam fazer duas trilhas sonoras. Uma para um filme do Dario Argento, que era um filme chamado Occhiali Neri, ou Black Glasses, né? É Dario Argento, ou Argento, né? Eu falo Argento, mas pode ser que seja Argento, sei lá. Enfim, você sabe quem é. Só que o próprio diretor, cara, ele foi desmentido pelos produtores do filme, tempos depois, né? E aí também surgiu a notícia que eles iam fazer a trilha sonora da sequência do Tron Legacy, né? E também nunca mais se falou nisso. E aí eu vi uma notícia que eles estavam fazendo eles estavam vendendo todos os trajes deles, tudo que se relacionava a eles num evento lá em Paris. Eu já fiquei meio, falei, aí tem. E aí veio a notícia do fim do duo. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, com toda sinceridade. Se você tem preconceito contra o Daft Punk, e até mesmo com a música eletrônica, eu recomendo muito que você assista um documentário. Inclusive, esse documentário foi lançado no Brasil e de vez em quando ele passa na TV a cabo, que chama-se Daft Punk Unchained, de 2015. E esse documentário, cara, ele é brilhante, porque ele explica de uma maneira exemplar, assim, todo o conceito artístico dos caras, por que eles não queriam aparecer, por que tudo estava entrelaçado, tudo bem encadeado. É muito legal. Esse documentário eu tenho certeza que vai fazer você perder o preconceito, não só com relação ao Daft Punk, mas com relação à música eletrônica em geral. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo de hoje, né? Falando a respeito do Daft Punk, que realmente é um dos nomes da música eletrônica que eu gosto bastante. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem os produtos bem legais. E eu volto muito em breve aqui com mais um assunto interessante para conversar com vocês, tá bom? Coloca aqui embaixo nos comentários qual que é a tua opinião a respeito do Daft Punk. Se você realmente lamentou, ou se você nunca curtiu, coloca aqui os comentários, tá? Sem ofensas e sem baixaria e sem piadinhas, tá bom? Porque senão você não volta nunca mais aqui. E claro, um abraço para você e saúde para você, para sua família e para seus amigos, tá bom? Até a próxima.